Bom dia. Hoje, 11 de dezembro, a gente prossegue, então, com a leitura da síntese. Eu já começo compartilhando aqui o PowerPoint. E o capítulo de hoje é Fé e Shakti. Já de início, eu vou adiantar o conceito que Sri Aurobindo faz de fé, porque esse termo, essa palavra fé, ela está muito associada com religião no Ocidente. E Sri Aurobindo ele está falando de um conceito indiano antigo que é Shraddha, que não é exatamente a fé como a gente conhece. Ele vai tratar disso no decorrer do capítulo, mas eu já queria começar o capítulo fazendo esse alerta, que não se trata da fé como a gente usualmente entende essa palavra. Rapidamente, que ele vai falar mais à frente no capítulo, ele está falando de Shraddha, e ele diz que a palavra inglesa fé é inadequada para expressar o significado de que esse termo sânscrito Shraddha carrega. Rapidamente, ele coloca que Shraddha, então, é uma influência que vem do Espírito Supremo e de sua luz, que chega a nós e nos traz uma certeza de alguma coisa. Então, é uma coisa que vem de cima e desperta na gente alguma fé, traduzindo para o português. Então, não é essa fé como é entendida nas religiões. Ele vai falar um pouco mais disso mais à frente. E como a gente tem feito, a gente começa com uma música de 2, 3 minutos para a gente se acalmar, se recolher e se abrir para o que Sri Aurobindo tem a nos dizer sobre essa questão. Sim, eu dividi o capítulo em duas partes, porque é um capítulo um pouco extenso, e ficaria assim um pouco mais corrido se eu tentasse abordar ele completo numa única manhã.
Então, ele começa o capítulo recordando o que ele abordou nos capítulos anteriores. Até agora, nós revimos as características gerais das três partes da perfeição de nossa natureza instrumental. A perfeição da inteligência, do coração, da consciência vital e do corpo. Essa é uma parte da perfeição que ele abordou em um capítulo anterior. Inteligência, a buddhi, coração, as emoções, sentimentos, consciência vital, todo ser vital, e do próprio corpo físico. Depois, a perfeição dos poderes fundamentais da alma, que são aqueles 4 aspectos que foram cristalizados em castas na Índia. A perfeição do conhecimento, do Brahmani, a perfeição do guerreiro, da pessoa de ação, a perfeição do comerciante, a pessoa de intercâmbios, de trocas, de relacionamentos, relações, e a perfeição do Shudra, do serviçal, do serviço, da entrega, do serviço desinteressado. Também foi abordado num capítulo anterior. E, por fim, foi abordado no capítulo anterior, no último capítulo, a perfeição da entrega de nossos instrumentos e de nossa ação à Shakti divina. Quer dizer, todos esses instrumentos, inteligência, coração, consciência e corpo, aperfeiçoados, todos esses poderes fundamentais da alma, desenvolvidos, fortalecidos e manifestos. Tudo isso entregue à ação da Shakti divina, para que ela conduza esses instrumentos, e não o ego. Essas 3 partes da perfeição dependem, a cada momento de sua progressão, de um quarto poder, que é, de maneira visível ou não, o pivô de todo empenho, de toda ação. Quer dizer, uma base firme, pivô, uma base, um eixo, um sustentáculo, vamos dizer assim, da ação de todos esses instrumentos, de todas essas questões acima, dependem de um quarto poder, que é a fé. Mas a fé, como eu já adiantei, que ele vai falar mais tarde, não é essa fé religiosa, como a gente conhece, mas essa Shraddha, é como um contato do mais alto, despertando alguma coisa no mais baixo, uma certeza. Isso ele vai tratar nesse capítulo. A fé perfeita é uma quiescência de todo ser, a verdade vista por ele. Aqui eu grifei a palavra quiescência porque ela tem um sentido que é anuência, assentimento, sanção, aprovação, consentimento, concordância, permissão, adesão, aceitação. Então, a fé perfeita é essa quiescência de todo o ser, a verdade vista pelo ser, ou que surgiu, se ofereceu para o ser, para que ele aceitasse. É uma aprovação, uma aceitação, uma receptividade. Isso é o que ele considera a fé perfeita. E o seu comando central é a fé da alma em sua própria vontade de ser, de alcançar e de tornar-se. Quer dizer, o central nessa questão da fé é a certeza de que você pode alcançar todas essas perfeições que ele já tratou atrás. Essa certeza de que isso é uma realidade e não um sonho, uma fantasia. E aí nós temos o próprio Sri Aurobindo como uma testemunha dessa questão, dessa perfeição. Uma fé em sua ideia de si mesmo e das coisas em seu conhecimento, do qual a crença do intelecto, a quiescência do coração e o desejo da mente vital para possuir e realizar são formas exteriores.
Porque nós vivemos na mente de conhecimento, nós vivemos na mente de intelecto, nas crenças do intelecto, das emoções, da mente vital. A gente acredita que isso é possível, mas isso é a forma exterior dessa certeza, como ela se manifesta aqui no plano existencial da matéria. Mas essa fé, ela precisa se manifestar muito profundamente. É uma certeza interior que se manifesta exteriormente nas nossas crenças intelectuais. Uma fé de que é possível se tornar, se alcançar toda essa perfeição como o Sri Aurobindo propõe. Essa fé da alma, sob uma forma, uma ou outra forma, é indispensável para a ação do ser. E você precisa acreditar que tudo isso que ele está colocando para a gente é possível de ser alcançado. Não é um sonho distante, como eu já ouvi algumas pessoas dizerem, que isso é uma fantasia, uma alucinação. Tem pessoas que dizem que toda essa questão espiritual é uma alucinação dos indianos. Isso não existe. Aqui ele está colocando que é indispensável você ter uma fé de que isso é real, de que isso é possível de ser alcançado. Esse é o pivô de todo o trabalho de autodesenvolvimento, do yoga integral e de todos os yogas. E sem ela, o ser humano não poderia dar um só passo na vida. Se você não acredita que algo é possível, você então para e não faz mais nada. Você não dá mais nenhum passo na vida. Você precisa, não só no campo de desenvolvimento espiritual, em qualquer coisa, você precisa acreditar que é possível. E ainda menos avançar em direção a uma perfeição ainda não realizada, que é essa perfeição proposta no yoga integral, particular do yoga integral. Então, a fé de que tudo isso que ele está nos colocando é possível, é realizável, é fundamental, porque sem isso, você simplesmente não dá nenhum passo, fica imobilizado, não avança, nem tenta, né? Se você não acredita que isso é possível, então, melhor nem tentar. A fé Shraddha, é uma coisa tão central e essencial que a Gita diz, com razão, que qualquer que seja a Shraddha de alguém, isso ele é. Yoshadra sa eva sa. Ele vai alertar mais à frente de questões, de limites disso. Quer dizer, a fé em que você acredita que é possível, mas isso tem limites. Eu quero lembrar aqui da história da aviação, história do desenvolvimento do voo das aeronaves. Pessoas que tinham fé que pondo uma asinha de penas e pulando de uma certa altura ia voar. E aí caía e se machucava ou até morria. Quer dizer, é uma fé racional. Uma fé racional é uma contradição, mas é uma fé que tem o bom senso. Tem uma história que eu não sei se é real ou não, de uma pessoa que dizia que se ele tivesse muita fé, ele conseguiria parar um trem com a mão. Mas ele precisaria de ter uma emoção muito forte para mobilizar essa energia. E aí parou na frente numa linha de trem e a hora que o trem passou, passou por cima dele. Quer dizer, precisa ser razoável na fé também. Não é qualquer coisa que você acredita que você vai conseguir. Por exemplo, parar um trem com as mãos é melhor não. E podemos acrescentar, tudo que ele vê como possível em si mesmo, com fé, e se esforça para obter, isso ele pode criar e tornar-se, com esses cuidados. Né? Não tentar parar um trem com a mão, de com a força da sua fé você sair voando com uma asa de plástico e achar que vai voar. Tem que ter um certo bom senso também. Há um tipo de fé considerada indispensável para o yoga integral. E essa pode ser descrita como a fé em Deus e na Shakti,
fé na presença e no poder do divino em nós e no mundo. Isso ele já tratou também mais capítulos atrás, para que você entre no caminho do yoga, ou qualquer linha religiosa, você precisa acreditar, ter a fé, ter a certeza que existe algo além da matéria. Algo que aqui ele chama de Deus. Sri Aurobindo, ele não costuma usar muito esse termo Deus, porque esse termo ele é muito contaminado pelas religiões ocidentais, né? Nós vivemos no Ocidente, a gente tem toda essa cultura, essa tradição desse Deus da religião. Mas aqui ele usa a palavra Deus. Mas a fé em que existe algo além da manifestação, que é a manifestação e a origem, está fora, Sat Chit Ananda, e nessa força de manifestação que é chamada de Shakti, que não é diferente dessa força, dessa Sat Chit Ananda, apenas uma manifestação em ação de Sat Chit Ananda. E também a fé que isso está presente aqui no mundo, esse poder do divino em nós e no mundo, na ação dessa Shakti aqui na matéria, na existência. Essa fé é essencial. Sem isso, também você não dá um passo no caminho, se você não tem essa fé. A fé de que tudo no mundo é a ação da Shakti divina única. De tudo que acontece aqui no plano material, na nossa existência, no dia a dia, é movido por uma energia divina única que é chamada de Shakti. Tudo o que acontece na existência. E ele já alertou em capítulos passados que essa energia única ela pode estar distorcida, ela pode estar deformada, ela pode estar apropriada pelo princípio de ego, que é um princípio que surgiu na evolução, necessário, mas que distorce as coisas. Mas nem por isso deixa de ser a ação da Shakti divina. Talvez distorcida, talvez deformada, mas ainda assim é a ação da Shakti divina única. E que todos os passos do yoga, seus esforços, seus sofrimentos e derrotas, assim como seus sucessos, satisfações e vitórias, são úteis e necessários para operações da Shakti. E tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na nossa vida, no nosso trabalho, é uma operação dessa energia divina única, inclusive os sofrimentos e derrotas. Não só os sucessos e vitórias, não só as satisfações, mas todos os esforços, sofrimentos e derrotas são úteis e necessários para as operações dessa energia divina única que é chamada de Shakti. E que, por uma confiança forte e firme, e um total dom de si ao divino, doar-se ao divino, e a sua Shakti em nós, poderemos alcançar a unidade, a liberdade, a vitória e a perfeição. Quer dizer, essa fé é essencial no yoga integral, que é um yoga muito grande que busca a perfeição divina no ser humano. Talvez leve muitas vidas, ou provavelmente levará muitas vidas para que isso seja alcançado. Mas essa fé é essencial, porque sem essa fé você não dá um passo no caminho. Você precisa ter essa certeza de que isso é possível. Que mais cedo ou mais tarde é possível alcançar essa unidade com o todo, estado de consciência de unidade com o todo, essa liberdade, a vitória nessa batalha, vamos dizer assim, e alcançar essa perfeição, como ele coloca na síntese do yoga, na vida divina. Então, esse é o ponto central, essencial isso. O inimigo da fé é a dúvida. Nós somos seres humanos, nós vivemos no mundo, o mundo parece que contradiz essa nossa meta, e a dúvida surge. E, contudo, a dúvida também é útil e necessária. Tudo no caminho tem a sua utilidade. Mesmo a dúvida, mesmo os questionamentos, são úteis. Porque o ser humano,
em sua ignorância e em seu labor progressivo em direção ao conhecimento, necessita ser visitado pela dúvida, porque a fé também tem seus desvios, suas distorções, suas imprecisões. Senão, o ser humano permaneceria obstinado em uma crença ignorante, em um conhecimento limitado, e seria incapaz de escapar de seus erros. Porque essa fé, ela também pode estar nebulosa, ela também pode não estar enxergando, vendo a realidade final das coisas. Ela pode estar vendo como assim a visão dentro de uma neblina. Você consegue enxergar até um certo ponto. O caminho é infinito. Você não consegue enxergar numa neblina 5 quilômetros à frente. Então, essa fé ela tem que ir sendo ajustada. Essa crença ela tem que ser adaptada, clareada e, como ele vai dizer mais à frente, algumas coisas têm que ser deixadas para trás. Então, se você não é visitado pela dúvida, se você não abre espaço para um questionamento das suas próprias crenças, sua própria fé, você pode estar apegado obstinadamente em alguma coisa que não é a verdade final. Pode ser uma verdade do próximo passo, mas não o final. E fica preso nesse estágio, nesse degrau. Fica preso num conhecimento limitado. Essa utilidade e necessidade da dúvida não desaparecem por completo quando entramos no caminho do yoga. Porque não é porque a gente agora estuda Sri Aurobindo ou qualquer outro mestre que nossa visão se abre instantaneamente e a gente consegue enxergar tudo com a clareza final. Aí, esse questionamento, esse duvidar das nossas próprias crenças tem a sua utilidade, para que a gente possa ir ajustando, passo a passo, progressivamente, os nossos objetivos. Por quê? O yoga integral não visa apenas o conhecimento de algum princípio fundamental espiritual, no plano espiritual, né, no plano de uma busca interior, mas um conhecimento, uma gnose que se aplicará a toda a vida, a toda a ação do mundo e abarcará tudo. Isso já é repetido muitas vezes. Yoga integral não é o yoga de retirar-se da vida. É um yoga na vida e para a vida. Para aperfeiçoamento não só pessoal, mas do mundo. Não é um yoga para você conhecer essas realidades interiores mais altas e tal, e sair do mundo, viver nessa realidade maior interior. Mas é um yoga para ser praticado no mundo e para o mundo, agindo no mundo. E abrange tudo, todo da vida. Nessa busca do conhecimento, iniciamos o caminho e somos acompanhados durante muitas milhas pelas atividades não regeneradas da mente, até que sejam purificadas e transformadas por uma luz maior. E quando a gente entra no caminho do yoga, o yoga é integral, qualquer yoga parte de onde você está. Eu estou assim, minha mente tem essas limitações, meu entendimento tem essas limitações, e não é porque agora eu comecei a me envolver com essa busca que as coisas se abrem instantaneamente. Quer dizer, somos acompanhados durante muitas milhas pelas atividades não regeneradas da mente, por essa mente falha, ignorante, entre aspas, né, que não vê o conhecimento final das coisas, e pouco a pouco esses instrumentos eles são purificados e são iluminados e são transformados por algo maior, como ele chama aqui, por uma luz maior. Mas isso não é instantâneo, isso acontece pouco a pouco, passo a passo, gradativamente. Daí a dúvida tem a sua utilidade. Levamos conosco inúmeras crenças e ideias intelectuais que estão longe de serem todas corretas ou perfeitas. De toda a nossa cultura, toda a nossa formação, toda a nossa informação
como que alimentam crenças, alimentam ideias intelectuais que podem estar longe de serem corretas e perfeitas. Quer dizer, inúmeras crenças, não são eventualmente todas as crenças, mas muito daquilo que a gente acredita, muito de nossas ideias intelectuais, elas podem estar longe de ser corretas ou perfeitas, porque faz parte do processo mental. Uma enorme quantidade de ideias novas e sugestões vem ao nosso encontro para demandar nossa confiança. Ele escreve isso entre 1910 e 1920, mais ou menos. Naquela época, as ideias chegavam como? Com conversas com as pessoas próximas, por jornais, o rádio estava nascendo, a rádio, né? A invenção, o desenvolvimento do rádio foi na virada do século, lá, finalzinho do século XIX, começo do século XX. Não sei como era na Índia nessa época, se um país pobre, né? Se o rádio já era disseminado entre 1910 e 1920, as pessoas tinham acesso ao rádio ou não? Eu acredito que não, pelo menos não da forma como hoje. Hoje, a situação se intensificou muito mais. Hoje, eu diria que virtualmente qualquer um tem um celular. Tendo um celular, qualquer um tem acesso à rede social, a notícias. Então, essa quantidade de ideias novas e sugestões hoje é incrivelmente maior do que acontecia naquela época. E ele já alertava para isso, né? Uma enorme quantidade de ideias novas e sugestões vem ao nosso encontro para demandar nossa confiança. Seria fatal apropriar-se delas, agarrar-se sempre a elas, sob a forma que assumem, sem considerar seus possíveis erros, limitações e imperfeições. Esse alerta ele é essencial para o momento. A gente recebe todo dia, toda hora, narrativas, versões de tudo quanto é coisa, pelo celular, pelas redes sociais, e você ler isso e acreditar que é verdadeiro é fatal, porque são as narrativas, cada um faz a narrativa puxando, tentando provar aquilo que quer provar. Então é fatal você assumir qualquer narrativa dessa, seja lá qual for, da forma como ela é colocada para você, sem considerar seus possíveis erros, limitações e imperfeições. Esse parágrafo é, eu diria, essencial para a vida de hoje. Uma quantidade de informação e narrativas e versões que nós somos bombardeados a toda hora. Na verdade, em certo estágio do yoga, torna-se necessário recusar a aceitar como definitiva e final toda e qualquer ideia ou opinião intelectual. Eu repito, toda e qualquer ideia ou opinião intelectual, e mantê-la como uma questão em suspenso, até que encontre o seu lugar certo e sua forma de verdade luminosa em uma experiência espiritual iluminada pelo conhecimento supramental. Isso pode demorar um tempo ainda, né? Que a gente alcance essa experiência espiritual que é iluminada pelo conhecimento supramental. Então, essa proposição dele é fundamental. Qualquer coisa que você ouça, qualquer coisa que você leia, que você veja, coloque em suspenso. Tome cuidado em não aceitar isso com a versão definitiva e final, seja lá do que for. Pode até ser correta e verdadeira, mas sempre deveria ter um ponto de interrogação subliminar aí, em qualquer coisa. Aqui se fala em questionamento, não negação. Não em negação do que você ouve, mas um questionamento sobre a totalidade da verdade daquilo que está sendo colocado. Até em qualquer área, né? Aqui principalmente na área de desenvolvimento espiritual. E eu diria mais, eu diria que até mesmo no nosso entendimento daquilo que Sri Aurobindo está colocando, porque ele fala de coisas que são
próximas e distantes da gente. Até que ponto a gente está conseguindo entender realmente o que ele está falando? Então, eu, pelo menos, me questiono até que ponto eu consigo entender realmente, precisamente, o que ele está falando. E deixo uma margem para ler de novo, entender melhor, entender com mais propriedade o que é que ele está tratando, o que é que ele está propondo. Porque não o que é que ele está falando, mas o que é que eu estou entendendo do que ele está falando. Isso e muito mais ainda, quando se trata de desejos e impulsos da mente vital, que com frequência temos que aceitar de maneira provisória, como a indicação imediata de uma ação temporariamente necessária, até que possamos receber a guiança completa. Aqui, ele coloca de novo a questão da inação. Quer dizer, você propõe primeiro que você questione, duvide, tenha dúvida de tudo, mas não fique inativo. Não é porque você não tem a certeza final e absoluta que você deve, então, se retirar da ação. Inclusive, desejos e impulsos da mente vital que você tem que aceitar provisoriamente como o que você tem que fazer agora. É isso que você acha que você tem que fazer? Duvide, tenha seu questionamento, mas faça. Porque é uma ação que pode ser temporariamente necessária, mesmo que ela não seja perfeita, mesmo que ela esteja, assim, não completamente perfeita, mas você tem que fazer. É o que vem para você fazer, você tem que fazer. Sempre lembrando que pode não ser a ação correta, final, perfeita, mas ela tem que ser feita agora. Porque senão você cai na inação, você tem que se retirar. E isso foi a proposta de muitos yogas, né? Para você conseguir chegar nessa perfeição, você se retira do mundo, você não age, você vai para uma caverna e vive lá na caverna. Aí você não tem que se preocupar com isso. Então aqui ele está incentivando ou está pelo menos propondo que você haja realmente. Mas não devemos nos apegar a isso para sempre com a completa aquiescência da alma, pois, no fim, todos esses desejos e impulsos devem ser rejeitados ou então transformados e substituídos pelos impulsos da vontade divina que assumirá os movimentos de nossa vida. É mesmo isso que a gente sente que tem que fazer, vitalmente mesmo, na mente vital, desejo e mente vital, você sente que você tem que fazer isso vitalmente. E faz, mas sempre com esse questionamento, sempre com essa abertura para algo maior que vai conduzir sua vida e não ficar apegado a isso, a esses desejos e impulsos que você acha que tem que fazer. Porque essa transformação, essa substituição pelos impulsos de uma vontade divina, que vai assumir todos os movimentos de nossa vida, pode demorar um pouco ainda. Então é aquela questão, você vai esperar chegar numa perfeição divina para começar a agir? Aqui ele propõe que não. Que você haja consciente de que pode não ser a verdade final, mas que é isso que você tem que fazer agora. Mas não se apegar a isso. Buscar sempre essa abertura para algo maior que conduza a sua vida, que vai aperfeiçoando esses movimentos. A fé do coração, suas crenças emocionais, suas aquiescências, também são necessárias no caminho, mas não serão sempre guias seguros, até que também sejam elevadas, purificadas, transformadas e, por fim, substituídas pelas aquiescências luminosas de uma Ananda divina, que é una com a vontade e o conhecimento divinos. Quer dizer, tudo é necessário. Eu já ouvi gente dizer que Sri Aurobindo fala de coisas muito distantes da gente, como essa essência luminosa de uma Ananda divina, que é una com a vontade e conhecimento divinos. Sim, ele fala lá do final do caminho, mas ele fala aqui do começo também, de como você deve ser no meio do caminho. Ele não fala só do final do caminho.
Está aqui nesse parágrafo colocando que até mesmo os erros, as incertezas, as falhas da fé do coração, suas crenças emocionais, são necessárias, mas não são guias seguros. Você tem que buscar essa abertura para esse algo maior, essa condução de algo maior que clareie sua mente, que purifique, que eleve, que transforme tudo isso. Até que lá no final do caminho vem essa aquiescência luminosa de uma Ananda divina, que é una com a vontade e conhecimentos divinos. Então ele fala do caminho todo, não só do final. Não há nada na natureza inferior, da razão até a vontade vital, em que o sadhaka do yoga possa ter uma fé completa e permanente. Mas apenas no final, na verdade, no poder e na ananda espirituais, que, na razão espiritual, tornam-se seus únicos guias, suas luminárias e os mestres de sua ação. Um alerta para que, no caminho, você não tenha uma fé final, completa e permanente em nada. Que tudo isso pode ser aperfeiçoado, pode ser clareado, pode ser mais bem definido. Mas que tudo é necessário, porque senão você não sai do lugar. Quer dizer, nada na natureza inferior. E natureza inferior, ele inclui aqui a nossa mente intelectual, nossa razão, nossa buddhi. Todo o nosso conhecimento, todo o nosso raciocínio, nossa discriminação, ele chama de natureza inferior. Natureza superior é a raça, esse plano maior espiritual que nós estamos tentando vamos dizer, incluir, trazer para a nossa consciência atual. Então, nada nessa natureza inferior pode ter uma fé completa e permanente. É transitória. Apenas no final, quando essa consciência mais alta toma conta de todo ser, aí sim, aí você tem um guia único, luminárias, são as luminárias e os mestres de sua ação. E nós temos aí um Sri Aurobindo como um guia para isso, né? Ele viveu isso. Não é uma fantasia, não é uma proposta decorrente de um estudo de escrituras. Aí vem a fé, a crença de que ele realmente vivenciou isso aí. Ele não leu as escrituras, entendeu e aí está traduzindo para a gente. Foi uma experiência dele isso, ele e da mãe. Isso também é uma fé, minha fé. E, contudo, a fé é necessária do início ao fim e a cada passo, porque é a aquiescência necessária da alma e sem essa aquiescência não pode haver progresso. Quer dizer, a fé, mesmo que ela não seja clara, não seja a fé final, não esteja vendo a realidade final das coisas, você precisa, a cada passo, de ter essa fé, de ter essa crença de que isso é possível, que o próximo passo é possível. Mas a partir do momento que você alcançou o próximo passo, essa fé ela tem que ser reajustada para dar o próximo passo, senão você fica preso no degrau que você alcançou. Sem essa aceitação, não pode haver progresso. Nossa fé deve, primeiro, ser fiel à verdade e aos princípios essenciais do yoga, que é a crença no Satschitananda e na Shakti agindo no mundo, tudo é ação da Shakti. E mesmo se essa fé estiver enevoada no intelecto, desanimada no coração, esgotada, exausta pelas negações, quer dizer, a fé também na possibilidade de alcançar essa perfeição. E malogros constantes, que você não sai do lugar, parece que você se esforça e não sai do lugar, está exausto, dos desejos e da mente vital, é preciso haver algo no mais íntimo da alma que se apega à fé e retorna a ela. Senão, poderemos cair no caminho ou abandoná-lo por fraqueza e incapacidade para suportar uma derrota, uma decepção, uma dificuldade ou um perigo temporários. O caminho é longo, o caminho é difícil. Às vezes,
parece que nada está acontecendo, que você não consegue avançar. Você só tem experiências negativas. Então, isso, acho que muitos de nós já vimos acontecer, pessoas que desistem do caminho, simplesmente largam, isso tudo é uma fantasia, não é possível, isso que Shri Aurobindo ou outros yogas estão propondo não existe, não é possível, e abandonam o caminho. Quer dizer, se você tem essa fé no coração de que isso é possível, que isso existe, mesmo qualquer derrota, qualquer escorregão, qualquer tombo, qualquer experiência frustrante pode ser superada. Se você não tiver essa fé, é fácil você largar a mão, abandonar o caminho e esquecer disso. Isso é impossível. No yoga, como na vida, é o ser humano que persiste incansável até o fim, diante de cada derrota, de cada desilusão, de todos os acontecimentos contraditórios e de todos os poderes hostis que o confrontam, é ele que conquista no final e vê sua fé justificada. Porque para a alma e para a Shakti no ser humano, nada é impossível. E se você tem essa fé de que isso é possível, apesar de todas as desilusões, desesperanças ou frustrações do caminho, no final, seja lá em que vida for, isso acontece. A mãe reforça isso de uma forma assim muito forte. Quer dizer, é possível, no final, a vitória vai acontecer. Quando vai ser esse final, nós não sabemos. Mas que nada no caminho nos desestimule. Qualquer derrota, qualquer desilusão, qualquer acontecimento contraditório, mesmo poderes hostis, nada disso diminui essa fé de que isso é possível e de que isso vai acontecer um dia. E mesmo uma fé cega e ignorante é preferível à dúvida cética, que volta as costas à nossas possibilidades espirituais, ou à lamúria constante de um intelecto estreito, mesquinhamente crítico e não criativo, a zuia, que persegue nosso empenho com uma incerteza paralisante. Aqui ele fala de outro tipo de dúvida, não a dúvida que ele propôs agora há pouco, o questionamento, mas a dúvida cética paralisante, a dúvida que bloqueia o progresso. Não acredito nisso e ponto. Volta as costas para qualquer possibilidade espiritual. Essa dúvida, ela é fatal também, como ele disse, porque isso paralisa, é a dúvida paralisante. Então, é mesmo melhor uma fé cega, uma fé que não tenha clareza, uma fé provisória, como ele sempre propõe, uma fé provisória que depois vai sendo ajustada. Mas mesmo uma fé completamente ignorante é preferível à dúvida cética, porque essa fé cega, como a gente vê em muitas religiões, ela é melhor que a dúvida cética paralisante. Eu conheço pessoas que são ateias, ateus. Simplesmente se libertaram da religião, no sentido de que tudo isso é uma fantasia, Deus, não existe, Deus, como colocado por algumas religiões, não existe, mas pararam aí. Ficaram nessa dúvida cética e pararam, ficaram paralisados. Não vão nem para frente nem para trás. Então, coloca aqui que é melhor você ter essa fé cega e ignorante, porque pelo menos ela move, ela faz com que você mantenha essa crença em alguma outra coisa além dessa vida material. Enquanto que a dúvida cética te paralisa, te congela. O buscador do yoga integral deve, contudo, conquistar ambas essas imperfeições. Aquilo a que ele deu sua quiescência e que sua mente, coração e vontade decidiram cumprir, quer dizer, a perfeição divina no ser humano total. Essa é a proposta do yoga integral de Shri Aurobindo. Tem outros yogas integrais, né? Mas a de Shri Aurobindo propõe uma perfeição divina do ser humano total.
é, em aparência, uma impossibilidade para a inteligência normal, visto que se opõe aos fatos concretos da vida, e será, por muito tempo, contestada pela experiência imediata, como acontece com todos os objetivos longínquos e difíceis. Essa perfeição divina no ser humano, para a inteligência normal, é impossível. Tudo na vida vai contra essa proposição. Não existe essa perfeição. Então, larga a mão, vamos viver o yoga da vida, deixa a vida me levar. Todos os objetivos longínquos e difíceis parecem impossíveis para os fatos concretos da vida. Essa perfeição é negada também por muitos que têm uma experiência espiritual, mas acreditam que nossa natureza atual é a única natureza possível para ser humano num corpo. E é somente ao rejeitar a vida terrestre, ou mesmo toda a existência individual, que poderemos chegar a uma perfeição celeste ou à liberação pela extinção. Isso tem várias linhas de yoga mesmo, e religiosas, que propõem isso. Quer dizer, a vida no corpo, não existe perfeição. A vida no corpo, ela é baixa, ela é não possível de ser regenerada. Então, a única saída é você negar o corpo, se retirar da natureza, do convívio humano, social, e buscar uma perfeição espiritual. Uma perfeição completa, perfeição divina no ser humano total, físico, vital, emocional, mental, racional, é impossível, é colocada como impossível por muitos mestres espirituais, que dizem que a única solução, então, é se retirar da vida, para se conseguir chegar a uma perfeição celeste, espiritual. Na busca de tal objetivo, perfeição humana total, durante muito tempo haverá numerosas justificações para as objeções e as censuras, azulha, dessa razão crítica, ignorante e persistente, que se funde de maneira plausível nas aparências do instante, no repertório dos fatos e das experiências estabelecidas, que recusa a ir mais longe e questiona a validez de todos os sinais, de todas as iluminações que indicam o nosso avanço. Quer dizer, todas as experiências, durante muito tempo no caminho do yoga, particularmente do yoga integral, que busca esse objetivo tão mais amplo, tão maior, toda a nossa experiência do dia a dia, tudo o que acontece, parece contradizer essa possibilidade. Então, isso vai acontecer. Mesmo quando você tem algum sinal sutil de que alguma coisa está avançando. A razão crítica, ignorante e persistente nega isso. Não vê esses sinais de um passo à frente. Não aceita as iluminações que indicam o nosso avanço. Então, durante muito tempo no caminho, isso vai, com certeza, acontecer. E se o buscador ceder a essas sugestões estreitas, não chegará ao final da jornada. Ou será seriamente entravado ou retardado por um longo tempo. Se essa fé essencial do yoga integral, ela fraquejar, como diz, isso pode atrapalhar, pode retardar, pode paralisar completamente, ou pode retardar o seu caminho, até que experiências mais intensas, mais concretas, mais visíveis, né, comecem a acontecer. Mas se não houver essas experiências, você vai ficar travado ali, não vai avançar e pode mesmo abandonar o caminho. Por outro lado, a ignorância e a cegueira da fé são obstáculos a um amplo sucesso. Convidam muitas decepções e desilusões, nos ligam a finalidades falsas,
e nos impedem de avançar para formulações mais vastas da verdade e da perfeição. Como ele já colocou, a fé ela tem que ir sendo ajustada, porque a gente não vê com clareza tudo. Você vê os próximos passos, o que você tem que fazer, você não pode ficar desanimado pela dificuldade em conseguir um pouquinho de perfeição, mas se você fica preso nessa fé cega, nessa fé ignorante, e não abre para outras percepções, isso também vai impedir você de avançar. Você fica preso a uma finalidade falsa que pode ser verdadeira nesse momento, temporariamente, num próximo passo é verdadeiro, mas o que você tem que abandonar para dar o próximo passo. E aí, no processo de desenvolvimento, essa Shakti, em suas operações, golpeará sem pena todas as formas de ignorância e de cegueira, golpeará mesmo tudo o que se confia a ela de maneira errônea e supersticiosa. Devemos estar preparados para abandonar um apego demasiado persistente às formas da fé e nos agarrar apenas à realidade que salva. Quer dizer, essa Shakti, no processo de desenvolvimento, ela pode sim destruir essa fé cega. Ela pode destruir essas crenças errôneas e supersticiosas. E nós temos que estar preparados para abandonar isso. Perceber que era um equívoco, estava acreditando numa coisa errada. Quer dizer, a dúvida aí, ela tem a sua finalidade. O questionamento, ele tem o seu lugar. Um questionamento, claro, consciente. Um questionamento de tudo aquilo que você acredita. Uma abertura para dar um passo além e não ficar preso naquilo que você acredita hoje. Sempre está aberto para algo maior, algo mais além. Uma fé espiritual inteligente, forte, vasta, inteligente com a inteligência da razão mais ampla, que consente as altas possibilidades, é o caráter da Shirada necessária ao yoga integral. Quer dizer, é uma fé não cega, mas inteligente, forte e vasta. Inteligente com a inteligência da razão mais alta. E não é aquela fé que acha que você pode parar um trem com a mão, porque não é uma fé inteligente essa. Todos os conhecimentos da vida, mesmo de física, têm que estar integrados a isso. Quer dizer, é possível? Não é possível você parar um trem com a mão. É possível você voar com uma asa de pena de passarinho? Bom, não se sabe, então alguém pulou. Alguém pulou, não deu certo, não se faz mais isso. E no final, o ser humano conquistou o ar. Conseguiu chegar com a fé de que isso é possível, com a inteligência racional mesmo, inteligência no sentido amplo. Conseguiu desenvolver uma aeronave que consegue voar e hoje está aí normal. Mesmo com todos os desvios que aconteceram na história da aviação, né? Então, essa fé espiritual inteligente, forte, vasta. Inteligente com a inteligência da razão mais ampla. A inteligência completa, uma inteligência que usa todos os seus recursos, que consente as altas possibilidades também. Aquilo que parece impossível para a mente comum. Esse é o caráter da Shraddha, da fé necessária ao yoga integral. Essa Shraddha, a palavra inglesa fé, faith, é inadequada para expressá-la. Shraddha, na verdade, uma influência que vem do Espírito Supremo e de sua luz, uma mensagem de nosso ser supramental que chama a natureza inferior a sair do seu insignificante estado atual e a elevar-se a um devenir mais vasto e a ultrapassar-se. Quer dizer, é algo
que nos toca no mais fundo do fundo e que nos dá uma certeza, que nos chama a essa busca para algo mais alto, algo que a gente acredita ser possível, a ultrapassar esse ser que nós somos hoje. Essa é o sentido da palavra Shraddha em sânscrito, como nos coloca Sri Aurobindo. Não é aquela fé cega das religiões. E aquilo que recebe a influência e responde à chamada não é tanto o intelecto, o coração ou a mente vital, mas a alma interior que conhece melhor a verdade de seu próprio destino e da sua missão. Não é uma coisa mental, não é uma coisa emocional, como a fé normalmente é algo mais emocional, de sentimento, nem vital. É aqui o psíquico, a alma interior, que conhece a verdade e o propósito de sua missão. As circunstâncias que provocam nossa primeira entrada nesse caminho não são o índice verdadeiro daquilo que trabalha em nós. Quer dizer, o que é que trouxe você para o yoga? Como é que você conheceu o yoga? O que te atraiu no yoga? São as circunstâncias exteriores de cada um. Tá? Circunstâncias que nos trouxeram para um caminho de yoga. Como é que eu conheci o yoga? Por que eu vim aqui? O que eu estava procurando? Isso é só uma aparência, como ele coloca aqui. Nesse estágio, o intelecto, o coração ou os desejos da mente vital podem ter um papel proeminente ou mesmo acidentes fortuitos e seus estímulos e os estímulos exteriores. A entrada no caminho do yoga pode ter surgido por uma questão intelectual, de conhecimento, por uma questão emocional, sentimental, ou mesmo desejo da mente vital, de curtir algo diferente. Mas isso é só a forma exterior. Ou mesmo acidentes fortuitos, você foi convidado para alguém para ir fazer uma aula de yoga, entrou e se interessou e continuou. Quer dizer, como é que você chegou nesse caminho do yoga? Você não nasceu fazendo yoga. Como é que isso apareceu para você? Pode ter sido por estímulos exteriores, mas não é isso que realmente aconteceu. Se isso fosse tudo, não poderíamos estar seguros de nossa fidelidade à chamada, nem de nossa persistência contínua no yoga. E para quem foi só atraído por uma ideia intelectual, por uma coisa vital, né, um modismo de yoga, todas as roupas que se usam, as fantasias que se usam em centros de yoga, né? A hora que isso passa, passou, a pessoa vai embora. Se isso fosse tudo, se o que te trouxe para o caminho do yoga fosse única e exclusivamente um desejo da mente vital, alguma coisa sentimental, emocional, ou mesmo intelectual, a hora que isso fosse preenchido, acabou o caminho do yoga. O intelecto pode abandonar a ideia que o atraiu, o coração cansar-se ou fraquejar, e o desejo da mente vital voltar-se para outros objetivos. E isso acontece com algumas pessoas, pelo menos nessa vida. Mas as circunstâncias externas são apenas uma cobertura das verdadeiras operações do espírito, um disfarce, um velar das verdadeiras operações do espírito. E, se foi o espírito que foi tocado, se foi a alma interior que recebeu o chamado, a chamada, essa fé Shraddha permanecerá firme e resistirá a todas as tentativas para abatê-la ou destruí-la. E aqui, me parece que tem uma clareza do porquê que tanta gente entra nesse caminho do yoga, conhece mestres de yoga ou conhece até mesmo Sri Aurobindo e depois de um tempo abandona e sai e volta para a vida. Normal, esquece. Porque não foi tocado muito interiormente na alma. Foi alguma coisa mais superficial que atraiu e acabou, passou. Passou à vontade. Se é a alma que foi tocada realmente, que recebeu o chamado, nada te tira do caminho. Nem todas as dificuldades, nem todas as frustrações, ou seja lá o que for, não te tira desse caminho mais.
Isso não quer dizer que as dúvidas do intelecto não virão ao assalto, mesmo para aqueles que foram tocados na alma. Que o coração não vacilará, que o desejo da mente vital decepcionado não se esvairá à beira do caminho. É interessante, Sri Aurobindo, como ele fala das duas polaridades, né? Agora que ele volta para o outro lado, quer dizer, não é porque você foi tocado na alma realmente, sinceramente, profundamente, e que não vai surgir dúvida. Pode ser que não surja, mas não significa que não vai surgir. Dúvida do intelecto, o coração, os sentimentos, as emoções que vacilam, e mesmo o desejo da mente vital. Tudo isso é quase inevitável algumas vezes. Talvez mesmo muitas vezes. Sobretudo para nós, filhos de um período de intelectualidade, ceticismo e negação materialista da verdade espiritual. Isso é mais verdadeiro hoje ainda do que na época que ele colocou isso. Nós vivemos um período de racionalidade, de materialidade, embora tenha havido, assim, como uma eclosão de espiritualidade na década de 60, 70, esse ceticismo e negação materialista ainda é muito presente. Um período que ainda não dispersou as nuvens que foram pintadas na face de sol de uma realidade mais vasta, e se opõe ainda à luz da intuição espiritual e da experiência mais profunda. Se nós vivemos um período de ciência, a grande maioria das pessoas não religiosas acreditam em ciência. Quer dizer, a intuição espiritual, ela não é muito valorizada. A experiência profunda, subjetiva, não é aceita se não for comprovada cientificamente, com experimentos, etc. Quer dizer, nós vivemos esse período. Diferente do período dos Vedas, que não existia essa ciência como a gente tem hoje, né? O método científico. É muito provável que essas escuridões penosas sejam numerosas. Escuridões penosas, esses períodos de desânimo, de ceticismo, onde parece que nada está indo, nada está andando, nada está acontecendo. Os próprios rishis védicos muitas vezes se lamentaram desses longos exílios da luz. E essas escuridões podem ser tão densas, a noite da alma tão negra, que a fé parece ter nos deixado por completo. E aí, nesse ponto, muita gente abandona o caminho, tudo isso é uma fantasia, isso não existe, é loucura. Então, deixa para lá. Vamos viver a nossa vida normal, que o Sri Aurobindo chama yoga da natureza. Isso, os próprios rishis védicos citavam isso. Acontecia com eles também. Mas, durante tudo isso, o espírito dentro manterá sua posição invisível e a alma retornará com uma força nova à sua certeza, que estava apenas eclipsada, não extinta. Por quê? Extinta ela não pode ser, uma vez que o self interior conheceu isso e tomou sua resolução. Se realmente foi a alma que foi tocada, não foi o intelecto, as emoções ou a mente vital, nenhum período, nenhum longos exílios da luz vão subtrair essa fé, vão subtrair essa certeza, vão eliminar essa certeza. Ela estava só eclipsada, depois de um tempo ela volta com uma certeza maior ainda, uma nova força a essa certeza. Se foi realmente o psíquico, a alma que foi tocada por esse chamado. O divino segura nossa mão ao longo do processo e se parece que nos deixa cair, é apenas para nos elevar ainda mais. Em todas as quedas no caminho, tudo é necessário, algum sentido tem. Esse longo exílio da luz, algum sentido tem.
E depois que isso passa, o próximo passo pode nos levar ainda acima mais. Experienciaremos com tanta frequência esses retornos salvadores que as negações da dúvida tornar-se-ão, por fim, impossíveis. Ao longo do caminho, esses períodos de dúvida, períodos de aparente estagnação, onde parece que nada avança, que tudo continua igual, e que depois parece que algo se abre, que você dá um passo grande ou pequeno, isso pode acontecer muitas vezes. Conforme isso acontece muitas vezes, esses períodos de exílio da luz não trazem mais negação, não trazem mais dúvida. Esses retornos salvadores fazem com que essas dúvidas se tornem impossíveis, porque você vivenciou isso tantas vezes que você sabe que no final de um período de aparente estagnação vai acontecer alguma coisa, algum passo, algum avanço vai se tornar perceptível. E que esse período de aparente estagnação, na verdade, era uma preparação para um passo maior. Essa é a experiência que Sri Aurobindo nos traz. E, uma vez que o alicerce da igualdade estiver estabelecido com firmeza, ou mais ainda, quando o sol da gnose levantar-se, mesmo a dúvida desaparecerá, porque sua causa e utilidade terão cessado. Isso está falando mais à frente no caminho, né? Quando a gnose, esse sol, essa iluminação, começar a surgir, a dúvida perde a finalidade. Não existe mais questionamento. A utilidade da dúvida terá cessado. Demais, não é só a fé nos princípios fundamentais do yoga, nas ideias e na via do yoga que é necessária, mas dia após dia, uma fé prática em nosso poder de realização, no caminho que já foi percorrido, nas experiências espirituais que vêm a nós, nas intuições, nos movimentos que guiam a vontade e os impulsos, nas intensidades das emoções do coração, nas aspirações e nas consumações da vida, que são as ajudas, as circunstâncias e os estágios da ampliação de nossa natureza e os estímulos ou os passos da evolução da alma. Quer dizer, não é só, então, a fé nos princípios fundamentais do yoga, que é a existência do Sat Chit Ananda, a existência de uma Shakti divina que está agindo aqui no mundo, em nós, na matéria, buscando elevar tudo isso, uma fé na possibilidade, na realidade da perfeição do corpo, do vital, do mental e do racional. Não é só a fé nisso que é necessária, mas uma fé prática que nós podemos fazer isso, uma fé também em tudo que nós já vivemos, tudo que nós já experienciamos, nas nossas intuições, nas aspirações, em tudo. Uma fé prática no trabalho do dia a dia, confirmada por pequenos indícios, por pequenas percepções, por pequenas ou grandes experiências. Ao mesmo tempo, deve sempre ser lembrado que nos movemos da imperfeição e da ignorância em direção à luz e à perfeição. Nós estamos no caminho, nós estamos nos movendo de imperfeição e ignorância. Nós não somos perfeitos nem luminosos ainda. Em nós, a fé deve estar livre do apego às formas de nosso esforço e dos estágios sucessivos de nossa realização. Quer dizer, nós estamos caminhando. O que foi uma ajuda agora pode ser uma não ajuda mais para frente. A gente, eventualmente, tem que deixar de lado algumas coisas que nos foram úteis para poder dar o próximo passo. Isso em termos de formas de nosso esforço.
Se nós trabalhamos de uma forma assim, e isso não está mais funcionando, ou está até impedindo um próximo avanço, nós temos que ter a clareza de deixar isso de lado e buscar outras formas de esforço, outras formas de trabalho, para que nada impeça a progressão. Aí você precisa ter uma clareza muito grande em que é que está te atrapalhando, em que é que já foi útil, mas não está mais ajudando, para que você possa abandonar. E não abandonar uma coisa que aparentemente não está sendo útil, mas que está te trazendo algum desenvolvimento, alguma ajuda para que você mova da imperfeição e ignorância em direção à luz e à perfeição. Essa clareza tem que haver. Mas o que ele está dizendo é que nós temos que estar livre do apego a qualquer forma utilizada no nosso esforço de aperfeiçoamento. Não apenas haverá muitas coisas em nós que se erguerão com força para serem rejeitadas e eliminadas, uma batalha dos poderes da ignorância e da natureza inferior contra os poderes superiores que devem substituí-los. Tem muita coisa em nós que tem que ser dissolvida, que tem que ser rejeitada, eliminada nesse processo de avanço. Quer dizer, ele coloca aqui como uma batalha dos poderes da ignorância e da natureza inferior contra os poderes superiores. Isso você tem que identificar em você. O que é que tem em você que tem que ser rejeitado e iluminado? Precisa ter essa clareza também. O que é que deve entrar no lugar? Que poder superior que deve substituir essas coisas em nós que têm que ser rejeitadas e eliminadas? Mas haverá também experiências, estados de pensamento e de sentimento, formas de realização úteis e aceitáveis no caminho, que no momento podem nos parecer cumes espirituais e que mais tarde perceberemos que foram etapas de transição a serem ultrapassadas. De novo, ele coloca que você não deve se apegar a nada no caminho, mesmo que você acredite que já tenha alcançado um estado de pensamento, um estado de sentimento, de realização, que parece um cume espiritual que você já alcançou. Mais tarde você pode perceber que é só uma etapa, que isso tem que ser ultrapassado, que existem outros cumes espirituais, existem outras coisas a serem alcançadas. E o caminho aqui é infinito, até Sat Chit Ananda, até o estado de Sat Chit Ananda, o caminho é infinito. Como diz Sri Aurobindo, né? O que era o estágio final de muitos yogas, quer dizer, o samadhi, a realização, a unidade, para ele foi o primeiro passo de uma nova etapa. Quer dizer, ele alcançar esse samadhi, esse estado de consciência, que é chamado de samadhi, que em muitos yogas é o estágio final, para ele foi só o primeiro passo, assim, uma porta de abertura para um novo campo de realização. Ele teve a clareza de perceber isso, e não parar nesse estágio de samadhi. Então, estados de pensamento e sentimento, formas de realização que são muito úteis e aceitáveis, que no momento podem parecer cumes espirituais, têm que ser ultrapassadas, porque são etapas de transição. E aqui, de novo, como eu falei, tem a experiência do próprio Sri Aurobindo em relação a isso. Ele mesmo não alcançou, não conseguiu trazer para a matéria aqui, não se estabeleceu no estágio da supramente. Ele se estabeleceu no nível de consciência da sobremente, como ele classifica. A fé prática que os havia sustentado deve ser retirada em favor de formas maiores ou de realizações, experiências mais plenas e mais abrangentes que os substituirá ou nas quais eles serão integrados em uma transformação que os completa. Quer dizer, a fé prática, para que você dê o próximo passo, tem que ser abandonada.
em favor de outras formas maiores ou realizações ou experiências mais plenas e abrangentes. O caminho é infinito. É uma porta que se abre e não tem mais fim. Para o buscador do yoga integral, não pode haver apego aos abrigos da estrada, nem às moradias no meio do caminho. Ele não pode se satisfazer enquanto não houver estabelecido todas as grandes bases duráveis de sua perfeição e se lançado nas infinitudes amplas e livres. E mesmo então, ele deve preencher-se sem interrupção de experiências novas do infinito. Quer dizer, o caminho não tem fim. Não é porque você alcançou um estágio elevado, mental, intelectual, moral, sei lá o quê, de espiritual, que você chegou no final do caminho. Para o yoga integral, o caminho não tem fim. Para o yoga integral, mesmo que se você tiver lançado todas essas bases da perfeição do corpo, do vital, do emocional, do racional, tiver alcançado essa plenitude espiritual, você deve preencher-se ininterruptamente de novas experiências do infinito. A coisa não acaba. Seu progresso é uma ascensão de nível a nível e a cada altura nova abre-se a outras vistas, outras revelações do muito que há ainda a ser feito. Puri Kartvam, até que a Shakti divina, por fim, tomará em mãos todo o seu empenho e o buscador terá apenas que aderir às suas obras luminosas e participar delas com alegria em uma unidade concordante. Esse é o fim do caminho. Ou fim não, né? É numa etapa avançada do caminho, onde o buscador não é mais o buscador. Ele simplesmente se entrega nas mãos dessa Shakti, e essa Shakti que conduz todo o yoga. O buscador é apenas um instrumento que realiza aquilo que essa Shakti traz para ele. Mas até lá, o progresso é nível a nível, a cada altura outras vistas, há muito a ser feito. Depois, a Shakti divina, quando ela desce, se ela desce, toma conta do instrumento, aí ela conduz todo o processo. E o sadhaka participa dessas obras com alegria em uma unidade concordante. Mas ele, enquanto um ser separado, não existe mais. É a Shakti que conduz o movimento. Aquilo que o sustentará ao longo dessas mudanças, dessas lutas, dessas transformações que, de outro modo, seriam desencorajadoras e desconcertantes, pois o intelecto, a vida e as emoções sempre se agarram muito a essas coisas. Fixam-se em certezas prematuras e deixam-se afligir, e, quando obrigados, hesitam em abandonar aquilo em que repousavam. Seu único sustento será uma fé firme na Shakti e sua ação, e uma confiança na guiança do mestre do yoga, cuja sabedoria não tem pressa e cujos passos, malgrado todas as perplexidades da mente, são seguros, justos e perfeitos, porque são fundadas em um acordo que abrange de modo perfeito as necessidades de nossa natureza. Quer dizer, o que mantém tudo ao longo desse caminho, todas essas lutas, todas essas decepções, desilusões, desencorajadoras e desconcertantes, porque o intelecto, o emocional, é afetado por esses não avanços, essas estagnações. É difícil você largar uma coisa que não está te ajudando mais. Você hesita abandonar aquilo onde você trabalhava tranquilamente, mesmo que isso não esteja mais trazendo nenhum progresso. O único sustento, então, é essa fé firme na energia do divino, chamado Shakti, e na condução do Ishvara, o mestre do yoga,
te conduzindo, porque os passos deles são seguros, justos e perfeitos. Então, esta fé é essencial. Fé que a Shakti está conduzindo toda a sua ação guiada pelo mestre do yoga. De novo, o progresso do yoga é uma jornada que procede da ignorância mental, passa por formações imperfeitas para chegar a uma base de conhecimento perfeita e a um conhecimento crescente. Nós partimos numa ignorância mental total das realidades maiores. No meio do caminho, a gente começa a perceber algo, mas de forma imperfeita, até que se chegue a esse estágio de um conhecimento crescente, cada vez mais perfeito. Em suas partes mais positivamente satisfatórias, é um movimento que vai de uma luz a uma luz maior. E não pode cessar até que tenhamos a luz suprema do conhecimento supramental. Quer dizer, é uma coisa que vai de passo a passo, uma abertura gradual para uma clareza, uma luz cada vez maior. E isso não tem fim, até que se chegue a esse conhecimento supramental. E aí, provavelmente, como disse Aurobindo, além do supramental, tem outros níveis, mas que ele nem teve preocupação, se deu preocupação de descrever, porque é uma coisa tão distante, até o próprio supramental, é uma coisa tão distante, difícil do nosso conhecimento atual, que o além do supramental, que ele diz que tem outros níveis, nem vale a pena tocar nesse assunto. Quer dizer, para nós, o objetivo é esse conhecimento supramental, mas não termina aí. As moções da mente em seu progresso são necessariamente misturadas a uma maior ou menor proporção de erro. E não devemos permitir que nossa fé seja perturbada pela descoberta de seus erros, ou imaginar que nossa fé fundamental na alma não seja válida, porque as crenças intelectuais que nos ajudaram foram muito apressadas e categóricas. Um alerta aqui para todos nós que estamos ainda no caminho, e todos os nossos moções, movimentos, ações da mente sempre são misturadas, uma maior ou menor proporção de erro. E quando a gente descobre algum equívoco, algum erro, alguma não perfeição das nossas concepções mentais, essa fé não deve ser perturbada, porque faz parte do caminho. Quer dizer, quando você percebe que alguma crença intelectual que ajudou você a progredir não estava totalmente certa, tinha alguns equívocos, faz parte do caminho. É só corrigir, ajustar e continuar. Porque faz parte, é assim que acontece. É um crescimento gradativo, não é instantâneo. Então, o erro faz parte. Costumo dizer que na ciência experimental de laboratórios, você às vezes aprende mais com um experimento que deu errado do que com um experimento que deu certo. Porque quando você faz um experimento e a coisa dá errada, você vai investigar por que é que deu errado. Você simplesmente, deu errado, então não dá certo. Então vamos parar por aqui. Não, você vai investigar por que é que deu errado. E descobre muito mais detalhes, muito mais coisas que estão ali atuando, e avança muito mais no conhecimento científico do que um experimento que de primeira já deu certo. Deu certo porque as condições ali estavam certas e acabou. Então, o erro faz parte. Simplesmente você não deve ficar desencorajado, nem ter sua fé perturbada porque descobriu um erro. Simplesmente corrige o erro e segue em frente. O intelecto humano tem muito medo do erro, justamente porque é demasiado apegado a um sentimento prematuro de certeza e a um ardor muito apressado para chegar a uma conclusão absoluta sobre aquilo
que lhe parecia ser sua compreensão do conhecimento. Quer dizer, a gente tem nossas certezas. Nós temos um sentimento prematuro de certeza daquilo que a gente acredita. E é muito difícil você aceitar que você não estava certo. Por isso que o intelecto tem muito medo do erro. Ele é muito apegado a essa certeza falsa, né? Ou pelo menos uma certeza sem dúvidas, uma conclusão que você acha que está correto sobre aquilo que parecia ser a sua compreensão do conhecimento. Você achava que compreendia perfeitamente aquilo, você tem certeza daquilo e não admite que está errado. À medida que nossa experiência aumenta, percebemos que mesmo nossos erros foram movimentos necessários, que traziam consigo e depositaram seu elemento ou sua sugestão de verdade e ajudaram a descobrir um esforço necessário ao qual deram seu apoio. Quer dizer, se você aceita que existe o erro, se você consegue olhar para alguma crença, alguma situação e ver que pode ter elemento errado ali, e você vai tentar corrigir o erro, vai tentar abordar aquele erro, esse erro trouxe um elemento, uma sugestão de verdade, alguma coisa que tem que ser ajustada. E para isso, introduz um outro esforço necessário para corrigir esse erro. Mas isso é uma das coisas mais difíceis, a gente admitir que errou e tentar corrigir o erro, principalmente naquelas nossas crenças intelectuais mais queridas, vamos dizer assim. Mas, como ele diz aqui, sempre tenta olhar dos dois lados. Sempre admita que existe a possibilidade de que o conceito não esteja perfeitamente correto, que tem algumas falhas ali. Tem uma historinha que eu li assim, que é assim, é um paradoxo, não sei o nome, mas é muito fácil você perceber o erro, que diz assim: quando você toma banho, você pega uma toalha e se enxuga, certo? Ora, se você tomou banho, a água que está no seu corpo é limpa. Se você se enxugou com a toalha tem água limpa. Então, para que você lava a toalha? Se você enxugou com água limpa, só tem água limpa ali, ela seca, continua limpa a toalha. Então, por que você lava a toalha? É fácil descobrir o erro desse raciocínio, né? Porque quando você se enxuga, não é só a água que vai para a toalha. Vai um pouco de células da sua pele, também vão para a toalha. Porque todo mundo sabe, a pele ela é continuamente renovada, então continuamente soltam células mortas que vão saindo naturalmente. Então, quando você toma banho, sai um pouco de célula da pele e quando você passa a toalha, não é só água limpa que fica na toalha. Sai também um pouco de célula, um pouco da oleosidade, do suor, que é contínuo, né? Então, é necessário sim lavar a toalha, porque não é só água limpa que fica ali. Onde é que está o erro? O erro está em não perceber que não é só a água do corpo que ficou na toalha, que tem mais coisa que ficou na toalha. Então, quando você percebe o erro desse raciocínio, você percebe que tem que lavar a toalha sim, porque não é só água limpa. Então, você tem que estar aberto à percepção de que seus raciocínios, suas conclusões, elas podem ter um elemento de erro aí, porque talvez falte informação. As informações para o seu raciocínio podem não estar completas. Quando você considera essas novas informações das células, do pouquinho de suor que sai mesmo depois do banho, você corrige a sua ação. Vou lavar a toalha, porque é necessário. Vemos que as certezas que devemos abandonar agora tinham, contudo, sua validez temporária no progresso de nosso conhecimento. E mesmo um raciocínio errado, mesmo uma certeza que depois você percebe que não está 100% correta, naquele momento ela teve a sua utilidade para produzir algum resultado. Mas no momento que você vê que tem um elemento ali que não está perfeitamente ajustado, você abandona essa certeza e constrói uma certeza mais ampla, com mais informação, mais
elementos mais corretos. Mas não é por isso que você deve ficar agoniado. Ela teve sua validez temporária no progresso do nosso conhecimento. A história da medicina tem muitos casos assim, né? De erros, mas que na época eram considerados válidos, parecia que funcionava, depois descobriu-se que não era, não funcionava. O intelecto não pode ser um guia suficiente na busca da verdade e da realização espirituais. E, contudo, deve ser utilizado no movimento integral de nossa natureza. Conhecimento intelectual, racional, ele não é um guia suficiente na área espiritual, mas ele deve ser utilizado, sim, até que os princípios mais altos sejam desenvolvidos, né? A intuição espiritual. Você não pode se guiar única e exclusivamente pela intuição no momento atual do desenvolvimento, pelo menos da humanidade como um todo. A intuição, ela pode trazer muitos elementos falsos. Então, o intelecto, ele deve ser utilizado no movimento integral de nossa natureza, não é para ser abandonado. Portanto, mesmo se devemos rejeitar dúvidas paralisantes ou o mero ceticismo intelectual, a inteligência que busca deve ser treinada para admitir um grande questionamento, para uma retidão intelectual que não se satisfaz com meias verdades, mistura de erros e aproximações. E, mais positiva e mais útil, ela deve estar sempre pronta a ir adiante, passar das verdades já adquiridas ou aceitar as verdades reparadoras, maiores, mais completas, mais transcendentes, que no início ela era incapaz de aceitar ou talvez de considerar. Temos que utilizar o intelecto. Temos que nos valer da dúvida, dos questionamentos, mas não a dúvida paralisante, não o ceticismo intelectual. Essa inteligência, ela tem que ser treinada mesmo para questionar tudo, para buscar uma formulação mais completa da verdade, mais positiva, mais útil, sempre pronta para dar um passo além. Passar por verdades já assimiladas, adquiridas, por verdades maiores ainda. E, finalmente, o último slide. Eu vou interromper aqui para continuar no próximo mês. Uma fé prática do intelecto é indispensável. Não uma crença supersticiosa, dogmática ou limitadora que se apega a cada suporte e a cada fórmula temporários, mas uma vasta aquiescência às sugestões sucessivas e às etapas da Shakti, uma fé fixada nas realidades e que se move das realidades menores para realidades mais completas, pronta a demolir todos os andaimes e a manter apenas a vasta estrutura que cresce. A questão da progressão, você não se prender a nada, você questionar tudo, mas não essa crença supersticiosa, dogmática ou limitadora, mas uma fé que está aberta para abandonar crenças que já foram úteis, mas que se percebe que não eram tão completas e perfeitas, para aceitar realidades maiores, mais completas. E tudo o que ficou para trás, como ele chama aqui, demolir todos os andaimes, aquilo que ajudou a gente a construir os passos acima ou à frente, e manter apenas a vasta estrutura que cresce. Então, essa é mais ou menos a metade do capítulo, é um capítulo relativamente longo, né? Que a gente retoma em janeiro. E para fechar aqui, como sempre, vou fazer uma vivência com música. E a proposta é a percepção dessa Shakti. Quer dizer, Shakti é a
uma energia consciente do divino que está em tudo, que dá forma a tudo. Então, dá forma à música também. A música é uma energia, energia é Shakti. A tradição indiana coloca 4 grandes aspectos da Shakti, né? A Lakshmi, Parvati, Kali e tem uma outra que eu esqueci o nome. A mãe, ela coloca 12 aspectos da mãe, né? O símbolo da mãe tem 12 pétalas, cada pétala significa uma característica, um aspecto da grande mãe. Mas é uma única Shakti, com vários aspectos. A música é um aspecto da Shakti, e a música ela consegue trazer para a gente essas várias modulações, várias formulações da energia sonora, esses vários aspectos da Shakti. Então, a proposta aqui é uma música de Sunil Bhattacharya, que consegue traduzir, para mim, pelo menos, muitos momentos dessa Shakti, muitas das formulações dessa Shakti. E sabe-se que a música ela é reconstruída pelo ouvinte. O compositor tem a sua percepção, cria uma forma musical, essa forma musical ela é transmitida por energia sonora, né? Então, música é energia. O ouvinte recebe isso pelos ouvidos, mas ele recria na sua mente a experiência musical. Então, a experiência musical ela é diferente para cada um de nós. Tem algumas características que são similares, uma música forte, todo mundo sente como forte, rítmica, uma música suave, todo mundo sente como suave. Então, são os aspectos da Shakti, dessa energia sonora, que é uma forma da Shakti. Então, a proposta é, então, vivenciar a forma sonora da Shakti. A Shakti em uma forma de energia sonora. É uma música de 5 minutos, não é muito longa, né? Mas ela é muito forte. Então, o propósito é reconhecer essas formas de energia que a Shakti pode tornar, forma de vibração que assume, a Shakti assume todas as formas. E que Sunil é simplesmente um mestre na formulação dessa modulação de energia sonora. Então, 5 minutos.
Oi, Henrique, tudo bem? Oi, Marcos. Conheço a sua voz. Então, só queria. Aprendi muita coisa hoje aqui com você, muito gratidão. Eu queria só te pedir, porque eu perdi, eu estava andando Sim, nessa hora que você falou. Você podia repetir aquele conceito de Shraddha que você sim, falou no momento, que é sim. distinguindo da fé cega, né? É o seguinte, eu vou falar nas próprias palavras de Shri Aurobindo, né? Ah, aquilo é importante, é. Essa Shraddha, a palavra inglesa fé, é inadequada para expressá-la. Hum, Na verdade, uma influência que vem do Espírito Supremo e de sua luz, uma mensagem de nosso ser supramental que chama a natureza inferior a sair de seu insignificante estado atual e elevar-se a um devenir vasto e a ultrapassar-se. Então, é como uma coisa que vem desse Espírito Supremo, toca a fé verdadeira, toca sua alma, seu psíquico, chamando ele para elevar-se a algo maior. Aquilo que recebe a influência e responde à chamada não é tanto o intelecto, o coração ou a mente vital, mas a alma interior que conhece melhor a verdade de seu propósito, de seu próprio destino e de sua missão. Quer dizer, essa é o conceito de Shraddha, como é colocado por Sri Aurobindo. Não é uma ah, coisa que parte de você, mas é uma coisa que é estimulada em você a partir de um chamado desse Espírito Supremo, que quando toca realmente o fundo do fundo, quando não é uma coisa intelectual, emocional ou vital, é, é assim, permanente. É uma coisa que uhum. te toca e que você não sai do caminho, seja lá o que aconteceu. Crescer, né? Que Se ele você desenvolve depois, né? se você foi tocado por isso, por esse chamado do Espírito Supremo, essa influência que vem do Espírito Supremo, se você foi tocado por isso, é certo que você chega lá, que você não sai desse caminho. Agora, se Uhum, foi intelecto, se foi a emoção, se foi, né, aí pode passar. uhum, tá certo. Obrigado. É, assim, eu particularmente, eu acho meio ruim quando eu pego só metade do capítulo, porque ele é uma unidade. Então, o que ele vai falar depois, infelizmente, vai ficar para janeiro, mas ele completa, ele fecha a ideia. E aqui não, mas é um capítulo muito grande, então não dá. Ele seria muito corrido a leitura dele num encontro só. Bom, gente, então continuamos na próxima semana, né? Com Savitri, Ricardo. E depois nós temos que decidir ainda dia 25, né? Dia 25 é domingo, então nós temos que decidir o que nós vamos fazer, né? Aí a gente comunica a vocês, certo? Então, um bom domingo para todos. Vamos que Bom domingo. a vida toda é yoga, né? A vida continua agora, a yoga continua. Começa agora, na verdade, né? Tchau, tchau. Tchau, boa semana.